E você vem fazendo um trabalho com garotos e não é só o futebol, você faz um trabalho preparando eles para a vida. O diferencial do seu trabalho é esse, né? E agora você está no SESI, né? Quando começou esse trabalho lá? A gente começou em agosto, houve assim, uma possibilidade, um convite de eu fazer um trabalho no SESI. E realmente você falou bem, eu procuro passar para a garotada, né, já um longo tempo, porque já em 2000 eu criei um projeto na Ferroviária. Eu tinha muito sonho de trazer um futebol mais profissional para a Ferroviária, colaborar, cooperar para isso. E, inclusive, eu trouxe o São Paulo para jogar com 2 categorias aqui. Foi um dia memorável lá. E então a gente trabalhou esse tempo, mas sempre também pensando na formação do homem, do cidadão. E tanto que eu tenho o meu projeto vinculado ao CMDK, né, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E tenho sonhos maiores para eles, né? E o SESI, ele me abre uma possibilidade de eu trabalhar esse lado que eu tenho muito prazer de fazer, que é o social. E futebol, ensinar, a gente tem toda, né? Eu dei aula na Faculdade de Educação Física da Barra Bonita durante 7 anos e meio, né? Na formação de professores e tudo. Eu tenho um curso de mestrado, né? Na Unesp. Então, às vezes, fala o Nenê, o jogador. Sim, vivi. Porque hoje, quando você olha para um jogador, ele pode estar ultrapassado, né? Ah, mas o tempo dele, a gente está super atualizado em todas as coisas, porque eu tenho muito contato com o pessoal assim. E o SESI, eu vi uma possibilidade de eu desenvolver também esse lado social, que eu acho que é o lado principal, né, para essa garotada aí. O futebol, ser atleta, ser um craque, isso aí como que diz, é sonho, e na grande maioria das vezes ele não concretiza. Tá? Então, o SESI abriu essas portas e a gente está iniciando um trabalho lá. Nenê, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, para quem ainda, essa nova geração não conhece. O Nenê saiu de Botucatu. Primeiro lembrar que você é filho do Guanchuma, que foi um grande ponta-direita do 15 de Jaú e marcou história no Palmeiras, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, onde você começou e os clubes que você jogou. Bom, a minha trajetória foi de todo garoto, né? Iniciando na Ferroviária, na categoria de base. A Ferroviária, eu vi a Ferroviária jogar profissionalmente, né? As equipes da Ferroviária profissional, grandes jogadores, e aquilo impactava, né? Meu pai jogava ainda, e aí eu tive esse sonho de ser um dia um jogador, né? E aí comecei na Ferroviária. E depois, por incrível que pareça, né, um outro clube que eu amo muito, que é a Botucatuense. Eu fui para a Botucatuense com meu pai, com 14, 15 anos, e aí disputava o amador da cidade, que era com liga, tudo. Botucatu tem um amador muito bom, muito forte. E lá eu tive, né, o privilégio de jogar com muitos jogadores, assim, de um ambiente muito bom, né? Era o Charles, que fazia faculdade aqui na Unesp, tinha o Ademarzinho, e outro, Perna. Nossa, eu era garoto ainda, né? E um dia, para nossa surpresa, eu estava treinando, né, na associação, e o técnico Zé Duarte, que treinou Guarani, Ponte Preta, treinou até a seleção brasileira feminina, né? O Zé Duarte estava na arquibancada, mas eu não conhecia, a gente não sabia. E terminou o treino e ele falou que queria levar nós embora, que ele viu nós treinando. E levou aí um pacote, né? Levou Ademir Fioreto, eu, o Sabará e o Zé Ito. E levou a gente para o Guarani, nós alojamos lá, começamos uma carreira lá no Guarani. No Guarani eu tive a felicidade de fazer um bom campeonato na base, fui convocado para uma seleção brasileira de sub-20. Depois eu... Nessa equipe, só antes, Nenê, nós estamos conversando com o Nenê Guanchuma, ex-jogador de futebol, que hoje tem um projeto no SESI, aqui de Botucatu,
e está sendo retransmitida pelo Facebook essa entrevista. A gente agradece a audiência também de quem está no Facebook. Na Seleção Brasileira Sub-17, você jogou com quem? Conhecido assim? Na época, é lógico que quando a gente fala do meu tempo, a garotada principalmente, eles falam, mas você jogou no Real Madrid? Você jogou... Então, a garotada, eles estão focados nessa elite do futebol e nem mais brasileiro, né? Não, os anos 70 e 80 né? era aqui, os grandes clubes eram aqui. Era praticamente impossível você sair de Botucatu e pensar assim, eu vou jogar num clube grande, né? Vamos fazer nessa época dos anos 70, 80, os grandes jogadores da seleção jogavam em clubes do Brasil. O Falcão vai para o Roma depois da Copa, na Copa de 80, 82, né? Depois eu vou falar sobre essa parte aí, mas vou dar só continuidade, só para você ver como que mudou, né? Mas daí nós vamos conversar sobre isso. Aí eu, na época, era o Nilson Dias, que foi um grande centroavante do Fluminense, o Abel, né? Que foi treinador, Abelão. Né? O Ené. Muito top, né? Eu fui surpreendido com a convocação. Eu cheguei para o alojamento, eu tinha vindo para Botucatu, cheguei no alojamento, a turma me cumprimentando, me abraçando. Cara, você foi convocado para a seleção. Estão de gozação, né? Não, foi uma emoção muito grande, né? E como você falou, eu joguei com uma geração que eu posso dizer que foi uma das maiores e mais importantes gerações do futebol brasileiro. E você não chegou ainda na sua trajetória contada do Botafogo, mas você jogou com o Dr. Sócrates. Então, no Guarani, eu joguei com o Amaral, o zagueiro, joguei com o Flamarion, com uma baita de uma equipe. E aí comecei minha carreira. A minha carreira eu joguei contra o Santos de Pelé, né? Eu joguei contra o Gerson, contra o Rivelino no Corinthians, né? E aquilo para mim é fantástico. Ademir da Guia, Dudu, eu joguei a equipe do Palmeiras. Academia, né? Leivinho, né? Até dos jogos, né? E como você disse, aí eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, bem garoto ainda, 19, 20 anos. Fui para o Botafogo. Nós iniciamos um primeiro ano, o Botafogo gostou demais de mim. Nós classificamos para o Campeonato Paulista, primeira Série A, né? Na época, porque você disputava um campeonato chamado Paulistinha. Nós classificamos e eles compraram eu do Guarani. E aí, nesse período, o Sócrates também estava na base e subiu. Né? E esse time, depois eu joguei mais 2 anos, 3 anos, esse time foi uma sensação no interior. Né? Jogava o ataque, principalmente. Eu tive muito privilégio de jogar em ataque brilhantes, né? E o ataque era o João Carlos Motoca, Sócrates, Geraldão, que depois jogou no Corinthians, no Inter, né? Foi muito conhecido também, e eu de ponta esquerda. Aí eu fui o primeiro a sair desse time. Eu fui para o Grêmio de Porto Alegre. Eu queria que você falasse um pouquinho da personalidade do Sócrates. Ele já era diferenciado? Ele era o doutor. Ele era o doutor. Em tudo que ele colocava, ele falava, ele era muito ponderado, muito assim. Você notava que ele tinha um nível acima da média, né? Isso não só como pessoa, mas também como jogador, né? Uma coisa que eu sempre olhei, por exemplo, eu era mais velocista, mais rápido, usava a minha força muito para vencer o adversário. Esses jogadores, eles tinham algo que diferenciava muito, e até hoje, se você vê, você já encanta, é a visão periférica de jogo. Então ele olhava, quando ele estava com a bola, ele já tinha noção de todo o espaço do campo. Então ele criava muita jogada, né? Porque ele tinha essa capacidade técnica e essa capacidade de visão
de jogo, jogar de cabeça erguida, né? Não olhava para a bola para dominar. Então, você fala, esse é o cara, né? E aí eu fui para o Grêmio. Aí no Grêmio também eu peguei o Tarcísio, seleção brasileira, Tarcísio. O Éder jogou antes ou depois? O Éder foi depois, foi 2 anos depois, né? De quando eu saí do Grêmio, mas era um belo de um time, e o Grêmio, olha, que time que eu passei. Na época eu comparava ele ao São Paulo na parte de estrutura, um time fantástico, né? E eu tenho uma foto, né, de um gol que você faz pelo Grêmio em cima do Valdir Pérez do São Paulo, né? Tem essa foto, né? Tem essa foto, foi esse jogo foi no Olímpico contra o São Paulo, Campeonato Brasileiro, e eu ganhei um prêmio da loteria que foi o gol mais rápido da rodada do Brasileiro. Eu fiz esse gol. Nelsinho Batista me marcava naquela época, né? O São Paulo era um baita time também, né? E já vinha com aquela escolinha forte que ele tinha, né? Eu acho que era o time do São Paulo que praticamente foi o time campeão brasileiro de 77, né? Dessa base veio remodelando, né? Remodelando, e jogava Pedro Rocha, né? No São Paulo. Então tinha Serginho, um timão, né? Serginho, né? Então tinha um time muito forte. Muricy. O Muricy, eu acho que eu joguei, eu não lembro muito, assim, mas eu acho que eu joguei contra ele uma vez, 2 vezes. E conta pra gente, você jogou no Grêmio, como é que é o Grenal? O antes do Grenal, o durante o Grenal, o Grêmio Internacional, é diferente? Só vou ser bem preciso, né? Que eu deixei um pouco a gente vai empolgando também, né? A gente está com 73 anos, né? A gente se empolga. Mas eu joguei no Grêmio, depois eu fui para o Atlético Paranaense, daí eu fui para o Londrina, depois eu tive no Vasco, excursionei, joguei algumas partidas, não quis ficar no Vasco na época, por uma questão que eu achei que não era propício, eu estava emprestado, eu praticamente saí do Londrina e vim embora para Botucatu, larguei, porque eles queriam fazer um contrato bem... sem reajuste. E no Londrina vocês fizeram uma campanha histórica. Chegamos ao 4º lugar do brasileiro, foi a 4ª equipe do brasileiro, né? Ganhando naquele campeonato, acho que do Flamengo, do Corinthians. Todos os times, Santos, Flamengo, Corinthians, e o Vasco lá em São Januário, nós ganhamos deles lá e classificamos para a semifinal, né? Mesmo assim não teve o reconhecimento? Não, o futebol, cara, futebol é só quem vive ele sabe o que é, né? E aí eu vim, e daí eu acabei indo no Vasco, só que o Vasco queria me emprestar. Eu falei, eu vou emprestado. Se eu não der de estourar aqui, o treinador não me põe, porque eu sou emprestado, não sou jogador do clube, né? Eu falei, daqui a pouco eles me devolvem. Durante 3 anos, uma carreira lá. Lá a gente. Lá você foi vice-campeão paulista. Lá a gente. Do segundo turno. Nós fomos no segundo turno com São Paulo. Ganhamos. Do Londrina, né? Eu vim para São José. São José foi emprestado para Ponte Preta. Edson, o goleiro da seleção também. Carlos, né? É um timaço, né? Polozzi, Juninho. Eu fui, disputei o brasileiro para Ponte e voltei depois para o São José, que eu fui emprestado, eu e o ponta direita, o Edinho. E aí nós disputamos o Campeonato Paulista. O ataque era Edinho, tinha o Marino e o Nenê, né? Tem o Marino. Vale ingresso lá em São José, tá? Se você falar lá. Mas o pessoal gosta muito da gente. Esse ataque foi muito marcante para o São José. Aí, eu do São José, eu fui emprestado para o Operário Campo Grande, fiz um belo de um campeonato, até eu vacilei um pouco, porque o Castilho queria que o Operário me comprasse, e logo no final do ano o Castilho foi para o Santos. E o Santos contratou um ponto esquerdo, que foi o Zé Sérgio. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ficado lá com o Castilho, ele me levava para o Santos na época. E eu fiz um campeonato muito bom. Do Operário, voltei para São José, aí fui emprestado para Português de Esportes,
também um senhor time, Mendonça, Chicão, era um baita time. Mirandinha, que depois jogou na Inglaterra, tudo. Aí depois da Portuguesa, eu fui para a Ferroviária de Araraquara. Aí nós chegamos às semifinais do Paulistão. Jogou nas duas ferroviárias. Assim, você dá sorte, né? Você jogou nas duas ferroviárias, de Botucatu e Araraquara. Isso. Da Ferroviária de Araraquara eu fui para o Bahia, né? Também joguei num ataque fantástico. Jogou com o Bobô, né? Bobô, Cláudio Adão e eu, de ponta esquerda. O Cláudio Adão foi o artilheiro do Nordeste, né? Naquele ano. Então, daí... O Bahia que depois foi campeão brasileiro, né? Isso, 2 anos depois. E depois eu vim para o Juventus. Eu tive uma lesão gravíssima num jogo em Araraquara, contra a Ferroviária, que me tirou a possibilidade de ter sido campeão brasileiro pelo Sport de Recife. Porque o Leão ligou para mim, queria eu lá no Sport, que ele estava montando o time, foi o primeiro time do Leão, né? E ele estava montando o time, ele falou assim, só não me apareça aqui bichado, hein? Eu falei, cara, eu vou consultar com o Dr. Marco Aurélio Cunha, conversar com ele, se não tiver jeito, não. E foi realmente, aí eu fui para o Marília só para encerrar a carreira, e encerrei no Marília porque não dava para jogar mais. Pergunta do Grenal. Do Grenal. O Grenal é algo sensacional. E eu sempre fui um jogador que o pessoal ficava assim, pegava assim no meu pé, dava risada. Quando eu tinha televisão, quando eu tinha alguma coisa de especial, cara, eu cortava o cabelo, eu dava um trato, falava, nesse jogo eu tenho que arrebentar, que ele vai valer uns 2, 3 contratos. Então, eu me dava muito bem. E os Grenais eu fui sempre destaque. Fiz gol, dei passes para sair gol. E o time do Inter, também é o que eu falo, é privilégio. O time do Inter é o Manga, Figueroa, Hermínio, Vacaria, Cláudio Duarte, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Lula, Batista era reserva. Valdomiro, né? Valdomiro, ponta direita, isso mesmo, né? Então, era um super time. Mas a gente é um time de garotada na época, o treinador era o seu Enio Andrade, e a gente batia duro com o Inter, né? Mas o Inter era um super time. Do Inter, aí que eu fiz esse trajeto, né? Aí você contou. Do Grêmio que eu vim. Nenê, 1h24, eu queria que você... Vamos voltar agora para Botucatu? A realidade. Não, eu pedi para você contar a sua carreira para as pessoas saberem o tamanho do Nenê Guanchuma, que é hoje professor do SESI Botucatu. Quer dizer, você tem estatura moral de carreira profissional para revelar jogadores e formar cidadãos. Qual é o público que vocês atendem lá no SESI? Idade? Como é que faz para participar do projeto? Nós atendemos de 6 anos, né, até 15 anos. Então, essa faixa etária, com turmas divididas, são quatro turmas, né? E a gente atende hoje, pode ser que a gente, para o ano que vem, dê uma melhorada, de quarta e sexta. Os mais novos começam às 5 horas da tarde e os mais velhos terminam às 9 horas da noite, de quarta e sexta-feira. Mas a gente está chegando e a gente, quem sabe, consiga ser um parceiro muito bom para o SESI também, como o SESI é para a gente, e a gente consiga fazer aí um trabalho melhor ainda, cada vez melhor. E os pais, mães e responsáveis que estão ouvindo a entrevista, que têm interesse... como é que é feito? Uma peneira, tem que ligar lá? Tem que ligar no SESI, na secretaria, e fazer a inscrição e aguardar a vaga, porque não tem vaga. Nós estamos com 110 crianças lá, mais ou menos. Então, não tem vaga. E outra coisa, tem um número de presença. Se a criança passa daquele número de... Ela faltou, por exemplo, 4 dias, 5 dias, ela sai, tem que entrar na fila de novo. Se ela quiser voltar, ela pode. Mas aí então ela é excluída e depois ela volta. Nenê Guanchuma, muito obrigado pela entrevista. Você sabe que eu sou seu admirador. E bom sucesso em tudo que você faz e também nesse projeto do SESI. Eu só tenho que agradecer, né? Aonde eu vou sempre com o intuito de somar, de fazer parte de um grupo. E eu espero que eu possa somar bastante para o SESI, eu possa somar bastante para essa garotada, que não só os que estão frequentando, mas os que poderão vir,
e a gente fazer um trabalho aí que seja completo, seja na formação do jogador e na formação do caráter dos meninos também. Nenê, vou agradecendo mais uma vez você. A gente vai agradecendo a audiência do Facebook, né, César? Que a gente tem que agora voltar aqui só para a rádio. Obrigado você que esteve com a gente no Facebook. E agora é 1h27, a gente vai tocar uma música e na sequência...